E aí, já parou para pensar se um colégio interno pudesse ser, na verdade, um retrato em miniatura de toda uma sociedade? Pois é, exatamente essa a proposta de O Ateneu, de Raul Pompeia, uma das obras mais fortes da nossa literatura. Bora mergulhar nessa história? Olha, o próprio autor já dá uma dica do que vem por aí logo no subtítulo: Uma Crônica da Saudade. É como se fosse um convite, sabe? Pra gente viajar no tempo e revisitar memórias de formação que, vamos combinar, nem sempre são tão doces assim. Mas calma aí. Pra gente entender de verdade a força de O Ateneu, primeiro de tudo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, pro mundo em que essa história toda nasceu. Então, quem escreveu foi o Raul Pompeia, um cara simplesmente genial do nosso realismo. O livro foi publicado em 1888. Pensa só no cenário. Brasil do século XIX, um país passando por um turbilhão de mudanças sociais e políticas. É nesse caldeirão que a história acontece. Tá, mas o que era esse tal de Ateneu? Não era só uma escola chique, não. Pode esquecer essa ideia. Pensa nele como se fosse um pequeno universo, um espelho perfeito da sociedade brasileira daquela época. Uma sociedade rígida, cheia de hierarquias e, muitas vezes, bem cruel. E é justamente para dentro desse universo que a gente vai agora, acompanhando a chegada de um garoto. Nosso protagonista é o Sérgio, um menino de só 11 anos que precisa dar tchau pro conforto de casa e entrar nessa instituição que parece um gigante de pedra. É ali que começa tudo, né? A grande jornada dele, que na verdade é a jornada da perda da inocência. E na despedida, o pai dele solta uma frase que soa quase como uma profecia. Vais encontrar o mundo. Tens aí a imagem da sociedade. Quer dizer, o aviso estava dado. As lições mais pesadas não iam vir dos livros. E quem comanda esse mundo? O diretor, Aristarco. Pensa numa figura de autoridade, daquelas bem severas, sabe? Obcecado por aparências, por disciplina. Ele era, basicamente, o próprio sistema opressor do colégio em pessoa. Sozinho nesse lugar, o Sérgio precisa aprender na marra a lidar com todo mundo. É uma teia de relações super complexa, onde cada um pode ser tanto um aliado quanto um adversário. Logo de cara, ele já tromba com duas figuras bem opostas. De um lado, o Sanches, que parece ser um protetor, mas essa amizade vira uma coisa possessiva, cheia de ciúmes. Do outro, tem o Franco, o valentão clássico, a personificação da ameaça física. O Sérgio aprende rapidinho que ali até ajuda vem com preço. E aí aparecem, dois caminhos que o Sérgio poderia seguir. Um é o do Egbert, o rebelde intelectual, que despreza o sistema. O outro é o do Barreto, o aluno perfeito, o Caxias, que joga direitinho segundo as regras para se dar bem. Fica aquela pergunta no ar. Para que lado o Sérgio vai pender? Só que aquela admiração inicial que o Sérgio sentia pelo colágio, essa não dura quase nada. Aos poucos, a realidade bate forte, e o que era encanto vira uma desilusão gigantesca. E isso não acontece do dia para a noite. Primeiro, ele começa a ver a hipocrisia, os castigos injustos. Depois, ele vê os próprios alunos se revoltando contra as regras. E aí vem o golpe final, uma traição pessoal que destrói completamente a visão idealista que ele tinha sobre a amizade. Pronto, a desilusão é total. Aí que tá o ponto central da coisa. O Sérgio saca que, para sobreviver no Ateneu, ele precisa aprender a ler nas entrelinhas, a entrar nos jogos de poder, a fazer certas concessões. A inocência, naquele lugar, era um problema, não uma virtude. E toda essa tensão, essa opressão toda que foi se acumulando, bom, isso tudo vai explodir num final super dramático. Um final que vai mudar a vida do Sérgio para sempre. O ano é 1887, um aninho antes da abolição da escravatura aqui no Brasil. Era um momento de virada total para o país e, como a gente vai ver, para o Ateneu também. O próprio narrador diz uma coisa muito forte sobre o incêndio que consome o colégio. Para ele, não foi só uma tragédia. Foi, e aqui eu cito, a vingança magnífica de um momento contra a tirania de uma existência inteira. Ou seja, foi um ato de libertação. E é isso. O Ateneu, aquele símbolo de rigidez e poder, vira cinzas. O fogo leva tudo, o prédio some e os alunos, bom, são mandados para casa. O símbolo da opressão, pelo menos o prédio físico, deixa de existir. Claro, o Sérgio também vai embora. Mas ele não é mais aquele menino ingênuo que chegou, de jeito nenhum.
Ele sai de lá um outro cara, um jovem que foi forjado na marra pela realidade duríssima que viveu ali. Aquela experiência marcou ele para sempre. E no final fica essa reflexão, né? O prédio do Ateneu foi pro chão, virou pó, mas e o que ele construiu dentro do Sérgio? Essa é a grande questão que o livro deixa. Uma pergunta sobre o poder, pro bem e pro mal, que as nossas experiências de formação têm na hora de moldar quem a gente é.